Olá, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa quarta semana. E continuamos a falar da Inconfidência Mineira. E hoje nós iniciamos com a derrama. O que foi a derrama? Foi a cobrança dos impostos atrasados. Então, a colônia, né, estava devendo, Minas Gerais principalmente, né, estava com os impostos atrasados com a coroa portuguesa. E a coroa resolveu, então, marcar um dia para recolher todos esses impostos atrasados. Então, este dia, né, esse recolhimento de impostos atrasados recebeu o nome de derrama. Nós temos aí um pequeno texto e a imagem. E essa derrama, essa cobrança de impostos, né, foi também, o dia da derrama foi também o dia escolhido pelos inconfidentes para realizar, né, a inconfidência no país. Então, com base no texto e analisando a imagem, vamos responder as questões. Então, vamos lá. Primeiro item aí. O que a imagem satiriza? A derrama, a cobrança da derrama, né? A gente vê aí na imagem umas pessoas, né, carregando um cartaz que está escrito lá derrama. Então, está satirizando exatamente essa cobrança de impostos. No segundo, como é apresentada a questão da derrama na imagem? Como uma coisa ruim, né? A gente vê que as pessoas que estão do lado estão com uma carinha assustadas, amedrontadas. Então, como uma coisa muito ruim. Ainda tem um cartaz lá dizendo que se vem da coroa, né? Se vem da metrópole, boa coisa não é. E a terceira, a Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira. De que maneira a charge confirma essa ideia? Pelas roupas. Observe as roupas, né, da charge, né, das pessoas que estão aí. Você observa que são roupas, né, da elite, que a elite usava na época. Número 2. A número 2, ela traz a bandeira, né? A bandeira, a primeira imagem é a bandeira da Inconfidência. E a segunda imagem, a nossa bandeira de Minas Gerais, né? A bandeira atual de Minas Gerais. As duas bandeiras, elas são muito parecidas, né? O que vai diferir uma da outra é a cor do triângulo. Da Inconfidência, o triângulo é verde e na nossa atual é vermelho. Mas a frase que consta na bandeira permanece, a estrutura permaneceu. Né? Então, observando as duas imagens, nós vamos responder as questões que seguem. Então, a primeira, né? Primeiro item. Identifique as semelhanças e a diferença entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Acabei de falar, né? O que ficou igual? A frase que vem junto. O que tem de diferente? A cor do triângulo. No segundo item, o termo em latim, libertas quais será também, que significa liberdade ainda que tardia, foi proposto por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do nosso estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino traduz os desejos do movimento? Então, liberdade ainda que tardia. Então, ainda que seja tarde, ainda que demore, né, a liberdade vai acontecer. Que se não for agora, futuramente ela virá. Então, antes, a liberdade ainda que tardia, né, em qual momento for, ela acontecerá. E o último, de que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que ela mesma foi produzida? Bom, lá naquele texto, lá em cima, vocês, depois de lerem, vocês vão observar que o texto diz, né, que quem deu a ideia do triângulo foi Tiradentes, né? E que o triângulo representa a Santíssima Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a bandeira, né, esse símbolo, o triângulo, está relacionado à religião mineira. Certinho? Vamos lá.
Terceira questão já é Tiradentes, né, depois de executado. Então, aí nós temos a sentença, o texto, né, da sentença que foi imposta a Tiradentes, e embaixo a imagem. Depois de ler a sentença, observar a imagem, nós responderemos as questões. Vamos lá. O que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição contra o motivo da morte do Inconfidente? Bom, então vocês voltam lá no texto, né? Então o texto diz lá qual vai ser a sentença dele, que ele vai ser enforcado. Então, está ali descrito, né, a pena que ele iria sofrer. Só que aí vem, qual que é o motivo? Esse motivo é real? Diz lá, né, na sentença, no momento da sentença, diz que ele vai ser enforcado e que a morte seja morte natural. Aí vem ali a pergunta, né? Onde que está a contradição? A morte por enforcamento é uma morte natural? Tá? Então, a sentença dele é meio contraditória. Mas algumas pessoas acreditam. Aí eu já estou entrando na outra questão. Então, essa questão, então, é isso, tá? Vocês vão analisar, vão transcrever a sentença, dizer como, o motivo, né? Porque ele estava sendo morto, o porquê desse que está sendo morto, se o motivo é real, se realmente aquilo aconteceu, e a contradição. Se ele estava sendo enforcado, como é que o texto diz que era uma morte natural, tá? Aí no segundo item, fala assim: qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Aí acredita-se que para a coroa portuguesa, morrer enforcado, né, para eles naquela época, morrer enforcado seria uma morte natural. Vai entender, né? Terceiro item. O que você observa na imagem? Então, na imagem, se você voltar na imagem, você vai ver Tiradentes, né, depois de morto, o seu corpo todo esquartejado, ou seja, separado os seus membros, né, em 4 partes. Tá? E ao lado de Tiradentes, né, a gente vê também um crucifixo. Outro item. A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele da morte de Jesus. Qual a intenção nessa aproximação? A intenção é mostrar, né, que está representando que Tiradentes foi um mártir, que ele foi injustiçado, né, que ele foi injustamente morto. Tá? Então, essa aproximação da morte dele com a de Jesus. E, por último, qual a finalidade da coroa em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes? Poxa, servir de exemplo, né? Então, quando ele manda enforcar, quando ele tem o seu corpo esquartejado, o corpo dele é pendurado pela estrada que vai ir até Vila Rica, atual Ouro Preto. Era para que as pessoas vissem o seu corpo lá pendurado, sendo deteriorado, né, apodrecendo, para que ninguém mais se atrevesse a se colocar contra a coroa portuguesa. Então, para servir de exemplo. Ok? Quarto item, quarta questão. Então, aí nós temos, novamente, 2 imagens, né? Na primeira imagem, nós temos os líderes da conjuração baiana. Aí vocês podem observar que todos são de origem negra, né? Os 2 primeiros eram soldados, os 2 segundos eram alfaiates. E na segunda imagem, nós temos os líderes da conjuração mineira. Que aí nós temos aí Tiradentes, Joaquim Silvério, que foi o traidor, né? Joaquim Silvério dos Reis, e Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta. Então, nós vamos analisar as 2 imagens, tá? Dos líderes da conjuração baiana e dos líderes da conjuração mineira. E vamos responder aí. Primeiro, observando a primeira imagem,
como estão retratados os líderes do movimento da Bahia? Então a gente observa que eles são retratados como negros, né? Ou eles são escravos, ou eles são ex-escravos, e numa classe mais popular, né? Numa classe mais baixa da sociedade. A gente pode observar isso pelas roupas que eles estão sendo representados aí. Segundo item. Analisando a imagem 2, como estão representados os líderes da Conjuração Mineira? O contrário, né? Então, aí, os líderes da Conjuração da Inconfidência Mineira, nós os vemos, primeiro, todos brancos, né? Da classe, da raça branca, vestidos, né? Com roupas que representam uma classe superior. Então, todos eles são representados como membros da elite brasileira. Terceira, a que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Baiana? Como esse grupo está representado na imagem? Então, a professora já falou anteriormente, né? A outra, a que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Mineira? Como esse grupo está sendo representado na imagem? Mesma coisa, também já foi respondido. E a última, de que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta? Então, aqui nós temos uma diferença entre elas. Por quê? A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento da elite e, exatamente por ser da elite, eles estavam preocupados mais na separação da colônia. Em nenhum momento a Inconfidência Mineira mencionou a abolição da escravatura. Além do mais, né, como sendo da elite, eles tinham escravos, eles precisavam desses escravos como mão de obra. E, ao contrário, a Conjuração Baiana, um dos itens pelo qual eles estavam lutando era exatamente abolir a escravidão, acabar com a escravidão. Tá? Então, essa seria aí uma grande diferença entre eles, e essa diferença ela vem exatamente originada, né, pelo grupo social a que eles pertencem, visto que na Conjuração Baiana todos eram negros, né, ou eles ainda eram escravos ou eles eram ex-escravos. Então, eles queriam o fim da escravidão no Brasil. Ok, moçada? Terminamos aqui. Encerramos esse PET e nos veremos mês que vem. Beijos!